com a minha host family mesmo, eu cheguei a fazer 4 entrevistas. Uau. Até a gente definir o match. Sempre tinha ali uma vez por mês, sentava os 3 juntos pra conversar sobre as crianças. E era assim, Nova York, né? Era mágico assim, todo fim de semana quase lá nasci, em Manhattan. Esse intercâmbio com certeza vou levar pra vida toda e todas as pessoas que eu conheci no processo. Olá, mates! Tudo bem por aí? Por aqui, começando mais um episódio do Travelcast, o podcast de intercâmbio da Travelmate. Eu sou o Regis Sá, host do Travelcast, e hoje eu estou recebendo a Ana Beatriz Ragasso. A Ana Beatriz ela é consultora da Travelmate de Araras, mas ela também é uma ex-au pair, o tema do nosso episódio de hoje. Não esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta, compartilhe esse vídeo para não perder as novidades e não esquece de seguir as redes sociais da Travelmate para saber tudo sobre não só o Travelcast, mas todas as novidades da gente. Olá, Ana, tudo bem? Tudo certo. Tudo bom, maravilha, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Para quem não sabe, o Travelcast é gravado em São Paulo, a Ana mora no interior de São Paulo, Isso. Então se deslocou até aqui, muito obrigado. Obrigada eu. E aí, au pair? Isso. Fala tudo pra gente, eu nem vou ficar fazendo pergunta, vai falando que pra mim tá ótimo. Vai. Como foi essa experiência, Ana? Nossa, assim... Eu sou tímida. Não, fica tranquila. Então, foi bem diferente. Então, assim, começando lá do início, eu comecei o processo mais ou menos em 2020, 2021, Meio né? da pandemia, Meio da pandemia. Loucura. Então, acabou ali, né? Estendendo um pouquinho os prazos. Mas aí, até que deu tudo certo e eu comecei o intercâmbio em 2023, em janeiro. Que legal. Aí, então, toda aquela ansiedade, fica, né? Fica de boa, tá? Todo aquele nervoso, mas deu certo. Acabei ficando... Eu fui para Nova York, né? Era uma cidade no interior de Nova York, que chama H-on-Hudson. As pessoas esquecem que Nova York não é só a cidade, é um estado gigante, tem um monte de área pequenininha, sim. Né? Mas era uma cidade, assim, bem tranquila. Era 8 mil habitantes. Então, assim, todo mundo conhecia todo mundo. Legal. Então, era bem bacana para fazer amizade, né? Para estar ali mais à vontade, criou-se um conforto, né? Então, eu fiquei por ali, acabei estendendo, fiz o programa por 1 ano e 10 meses. E fiquei com a mesma host family naquele mesmo lugar. Legal. E era assim, Nova York, né? Então, era mágico assim, todo fim de semana quase lá nasci, em Manhattan. Quanto tempo, mais ou menos? Eu sempre pegava trem, e daí Legal. de trem, então, dava os seus 45, 50 minutos. Era já um subúrbio, então, da cidade mesmo, de Nova York. Aí chegava lá, Grand Central, era o primeiro local, assim. Todos os filmes possíveis Exatamente. de Nova York. Essa é a melhor parte de Nova York, né? Qualquer esquina que você Tudo tá no cinema. Um lugar assim, cenário. que você imagina de filme. Então, era bem bacana. Muito bom. Ana, fala um pouquinho como que era a sua rotina, né? A gente recebe muito contato de meninas, né? Principalmente meninas. A gente sabe que é um programa que aceita rapazes também, mas majoritariamente as meninas. E o que elas têm muita dúvida assim, como que é o dia a dia? O que eu faço? Enfim, fala um pouquinho dessas rotinas pra gente, pro pessoal saber. Então, eu tava cuidando de uma menina de 2 anos e 5 meses e mais uma de 8. Tá. A mãe ficava em casa, então assim, era uma divisão de tarefas bem bacana. Boa. Eu acabava ficando mais com a mais nova. Até porque a mais velha ficava uma boa parte do dia na escola, então Isso, dava era um o alívio período ali. integral, né, que a gente fala. Então, a gente, o máximo que fazia assim ali de manhã era levar ela até o ponto do ônibus e ali ela já estava independente, vamos dizer assim, né? E aí a pequena, que eu já, né, tinha uma rotina assim de dar o café da manhã com mais calma, pega o carrinho pra gente ir andando até a escola, que também não era muito longe. A pequena também ia pra escola. Isso. Mas aí, no caso, só ficava 2 horinhas, né? Porque era um período de adaptação ainda. Ok. Então, no começo era isso, ela ia, se eu não me engano, 2 vezes na semana. E ficava por 2 horinhas. Aí depois, conforme o tempo foi passando, que aumentou 5 dias, aí depois 5 horas, todos os dias. E assim foi indo. Legal. Então, de manhã era isso, levava elas para a escola. Aí ali na hora do almoço, então, buscava a pequena. E a gente fazia alguma coisa ali na cidade mesmo, né? A gente descia pro centro, ia pra pizzaria, porque lá era
almoço quase todo dia pizza. Boa. Então, a gente descia pra pizzaria. Aí, a gente sempre tentava fazer alguma coisa assim. Se tá calor, a gente ia pra piscina, porque tinha piscina pública na cidade. Legal. Ou, se não, biblioteca. Porque as bibliotecas lá são muito bacanas em questão de atividades. Todo dia da semana era uma atividade diferente relacionada a alguma coisa. Então, tinha música, tinha grupo de leitura, tinha, ou às vezes, brinquedos mesmo que eles faziam. Então, a gente fazia isso, assim. Tinha parquinho também que a gente ia, né? Até dar o horário, mais ou menos, de esperar a mais velha. Mais velha voltar da escola. Isso. Então, a gente voltava pra casa. Tinha aquele, que a gente fala, o break, assim, só pra elas se acalmarem, né? Ficar mais tranquilas. Aí, ali, um snack à tarde. Lição de casa ou alguma atividade diferente que precisava fazer. Tá. E depois já tinha o TV Time, né? Então, assistiam um pouquinho de TV. No caso da minha família, eles eram mais regrados a isso. Então, assim, na verdade, não tinha nem TV. Era no notebook por meia hora. Então, assim, na casa em si, você não via TV. Porque eles tinham esse costume. Perfeito. De menos telas, né? Mas aí tinha aquela meia horinha ali de tela até a janta, que a gente se reunia. Eu achei sempre isso muito legal, porque a gente se reunia todos juntos, né? O pai chegava do trabalho, a mãe já estava em casa. A gente sentava todos juntos para jantar ali, contar sobre o dia, né? Perguntar como foi. E era isso, assim. Legal. Uma outra coisa, até uma curiosidade minha. Qual é a rotina da au pair, né? Como é o dia a dia da au pair enquanto as crianças estão na escola? Sim. Né? Assim, eu sempre fui mais tranquila, vamos dizer. Então, eu não sou uma pessoa de esporte. Então, assim, nada de academia. Então, o break que eu tinha, né? O tempinho ali de descanso, eu ficava lendo, estudava por conta dos cursos que a gente tem a oportunidade de ter, né? Então, sempre estava fazendo algum curso, buscando, assim, estudar. Ou se não, eu tinha o carro disponível, eu conseguia ir para cidades ali vizinha, que daí tinha mais coisas para fazer, shopping, lojinhas, essas coisas assim. Então, no caso, era isso, assim, que eu gostava de fazer. Era uma rotina que estava bem leve para você também. Era bem tranquilo. Muito bom. E o suporte lá? Né? Todo o programa, né? O programa de au pair tem essa, né, a figura da coordenação local. E como que é essa relação da au pair com a coordenação local? E também se você tinha amigas au pair por perto, né? Então, a minha coordenadora, ela morava na rua de cima da minha casa. Coisa então, linda. Assim, sempre que eu tava andando, levando a pequena na escola, eu encontrava ela pelo bairro. Era assim, de praxe. Mas a Rima, né, que era a minha coordenadora, ela era muito carinhosa. Então, assim, quase toda semana ela tava mandando uma mensagem, como tava indo tudo. Quando a gente chega lá, depois de uma semana, ela vai até a casa para repassar todas as regras, toda a rotina, para ver se ambos estão de acordo, ambos os lados, né, a host family e a au pair. Junto com a família, então. Isso, era junto com eles. Legal. Então, teve essa reunião, mas também teve uma que era só eu e ela, pra ver se realmente estava dando, né, tudo certo. Mas assim, era isso. Tinha esse check semanal, que ela sempre mandava mensagem pra ver como estava indo. Além do mensal, que tinha as reuniões de au pair que elas organizam, né? Aquelas mais gerais, né? Isso, que é o cluster meeting, né? Sim. Então, assim, o que é muito bacana, porque elas organizavam coisas muito diferentes. Então, às vezes, uma coisa assim que você nunca imaginava fazer, elas organizavam pra gente se juntar. Que bom. E ali era onde tinha mais a conexão entre as meninas, né? Porque aí eu conheci meninas de vários lugares do Brasil, Espanha, África do Sul, México, e fiz as amizades. Porque realmente você tem essa liberdade e esse conforto maior, né? Por conta de elas estarem ali também na mesma rotina, terem o mesmo dia a dia, né? Então, você se conecta bastante. Então, assim, tem essas reuniões mensais e, que nem eu comentei, várias atividades diferentes. Fui jogar machado. É isso que eu ia falar. Fala umas aí, patinação no gelo. Tava pensando em umas diferentes. Caiaque, escalada, assim. Coisas que eu nunca imaginei fazer. Que legal. A gente tinha lá, que elas organizavam. Que bom. E aí muito foi legal. Que eu fui fazendo essas amizades. Ana, a gente tem aqui no Travelcast um quadro chamado TM Responde.
E aí, o pessoal, a gente avisa, né? Que é você quem vem, que a gente vai falar do programa Au Pair. E aí, uma das perguntas que mandaram aqui, eu achei perfeita, porque é uma dúvida que a gente ouve muito das nossas alunas e do pessoal que tem interesse pelo programa. Que é assim, como eram as suas experiências com crianças que valeram para fazer o programa? Certo. Eu acho que o que mandaram aqui é algo assim, né? Todo mundo sabe, pelo menos 2 experiências com um número X de horas dentro de uma determinada circunstância. Então, eu acho que a pessoa quer saber, no teu caso, né? O que você já tinha de experiência que valeu para fazer o Au Pair? Vamos lá. Eu tenho bastante criança na família. Então, Legal. assim, isso, né, ajudou bastante. Um primo aqui, um primo ali, que a gente vivia fim de semana juntos. Então, teve... nessa questão. Eu também fazia, assim, era babá para vizinhos, então, né, tinha amigas da minha mãe que moravam ali perto, trabalhavam o dia inteiro, precisavam buscar, às vezes, a criança na escola, um certo horário que outra pessoa não podia, então eu ficava ali com as crianças. Tá. E também, na época, eu estava sendo professora de inglês. Então, eu tinha turmas ali de 4 a 12 anos e fui adquirindo essa experiência. Então, foi isso que ajudou. Isso, todas essas experiências, você somou horas pro teu application? Isso, todas elas. Que show. Muito legal. Deram certo. Boa. E quantas horas deu no final? Nossa, tinha bastante horas? Acho que foi 1.500. 1.500 horas. Isso, que foi juntando. Muito legal. Sim. Boa. E o processo de application? Eles investigam a sua vida inteira, milhões de informações. Cada detalhinho. É mais ou menos isso mesmo, né? Então, tem a questão de também perguntar para o pessoal se eles gostariam, né? De estar preenchendo pra gente, né? Porque nas experiências precisam ter a pessoa que dá ali o check de que realmente aconteceram. Falam que é verdade, né? Pra não estar inventando. Exato. Então, teve essas pessoas que, graças a Deus, toparam. Super entraram assim na onda. Aí tem, né, todo o detalhe, família, educação, o trabalho que eu estou fazendo, todos os detalhes das experiências com criança, né? Isso, as idades, nome, quais eram os tipos de cuidados que eu tinha também, né? Então, eu cheguei a cuidar, por exemplo, de crianças de menos de 1 ano. Então, ali já tinha as experiências, né, com questão de fraldas, mamadeira, essas questões. E já mais recebeu velho. o selinho lá de especialista em criança pequena, né? Que as famílias amam quando tem crianças nessa idade. E daí já os mais velhos, que é a questão mais de lição de casa, ou fazer ali um entretenimento de brincadeiras ou jogos, né? Então, daí tem que colocar tudo lá na application. Muito legal, muito bom. E, enfim... Qual que você entende, né? Agora também, hoje você ajuda pessoas a fazer o programa, né? Então, você, quando retornou no final do ano passado, começou a fazer esse trabalho também. O que você acha que é o mais complicado, assim, do processo de aplicação, de todo esse processo até a decisão de começar, até o momento... Da decisão de começar até o momento do match, por exemplo? Eu acho que... é questão de expectativa e ter paciência, né? Porque tem coisas que, assim, que nem preenchimento de application. É uma coisa que está nas nossas mãos e a gente vai, né, fazendo ali, completando. Mas tem coisas que não é da gente também, né? O tempo de espera. Então, por exemplo, entrou família, tem toda uma questão de fazer entrevistas... né, leva um tempo ali, decisão da família, ir conversando, pegando uma certa confiança, porque querendo ou não, você tá indo para um outro país, uma família que você não conhece. Eu acho que o mais chato deve ser o tempo online. Isso. Mais do que o antes, então. Pra ter essa paciência mesmo, pra ir conversando, né? Porque com a minha host family mesmo, eu cheguei a fazer 4 entrevistas. Uau. Até a gente definir o match. Isso. Caramba. Então, acho que é realmente essa expectativa e, querendo ou não, ter a paciência de esperar ali o processo, né? Porque você tem que ver o que bate com o seu perfil, né? Se tá dentro de todas as regras, se tá tudo certo conforme as regras, né? Então, realmente essa questão de conversar com as famílias para entender as expectativas deles também e das nossas. Então, acho que é essa parte, assim, que
Muito pega legal. mais. Né, a gente está falando aqui de online, de match, são termos do programa, Isso, né? Então, online é o tempo que você terminou lá. Eu brinco que os applications são como grandes perfis de redes sociais. Isso. Né? Talvez mais o antigo Facebook do que outras redes, que você tem que pôr lá um monte de informações da sua vida. E é ali que a família te conhece. Isso, ela bate o olho exatamente. naquele vídeo, naquela foto, naquele descritivo seu, Isso. né? E o online é a hora que você termina, então você fica disponível. E o match é a hora que você se conecta com uma família. Quantas famílias você conversou? Você lembra? Eu cheguei a conversar com umas 5, se eu não me engano. Isso. E como foram as 4 conversas com a família com quem você deu match? Por que que vocês tinham tanto para falar antes de você ir, mulher? Fala aí. Pois é. Assim, o que com as outras famílias, as questões eram às vezes o número de crianças, né? Foi mais isso assim? Ou localização? Você não queria uma família com muita criança, algo assim? Isso, Entendi. porque eu cheguei a conversar com a família que tinha 5 crianças. Então, assim, já dá, né, um nervoso ali. Então, ou questão de idade também, né? Que eram muito pequenos, bastante crianças muito pequenos. Mas aí foi isso. E com a minha host family, foi assim, a primeira conversa eu fiz só com a mãe. Então, a gente teve esse primeiro contato. A segunda foi a mãe e o pai, para, né, definir ampliar mais os contatos, isso. as conversas. Aí depois, então, com as crianças, para elas verem, né, já ir conhecendo. Legal. Para daí, na quarta chamada, realmente eles pedirem um match. Então, foi isso que... Mas, assim, a gente conversava todos os dias. Desde a primeira conversa, a gente já foi conversando. Cada dia tinha algum detalhinho. Alguma coisinha. Fosse, assim, falar sobre a temperatura que tava. Eles sempre estavam em contato. Uma desculpinha para manter o papo em dia. Era bem bacana. Tanto eu com eles, quanto eles comigo. Eles Legal. sempre tinham muita curiosidade para saber como é que tava aqui, como tava, né, o nervoso. Então, eles sempre estavam sendo muito cuidadosos nessa questão. Muito legal. Não sei se eles se vocês conversaram, né, chegaram a conversar sobre isso, mas eles falaram o que eles buscavam no au pair? Eles queriam alguém, assim, mais paciente. Legal. E alguém, como eu posso dizer, mais ativo, né? Então, assim, porque as meninas, elas gostam muito de ficar outside, assim, né? Na rua. Isso, exatamente. Atividades fora de casa. Gostam de correr, gostam de nadar, gostam, né, patinete, patins, todas essas coisas. Então, assim, tinha que gostar de ficar lá fora. Eu já cheguei a fazer trilha com elas. Ah, que legal. Meio do mato, assim, porque elas também eram muito curiosas, né? Então, assim, a gente tinha binóculo, a gente tinha aqueles livros de... passarinhos, observação de pássaros. Isso, tipos de pássaros, tipos de borboletas. Então, eram coisas que elas gostavam. Então, eles preferiam essa pessoa, porque eles sabem que tem diferentes perfis, claro. né? Então, eles gostavam disso. Uma coisa que a gente se deu muito bem foi que eu gosto muito de ler, e lá eles tinham livro para tudo quanto é lado. Era legal. Na cozinha, na sala, no quarto. Então, a gente se identificou bastante nisso também. E mesmo as crianças já tinham esse hábito. Isso, todo muito dia legal. Ali, no meio do dia, né? Que aquele tempinho de calma. Sim. Ou à noite sempre tinha que ter uma leitura. Legal. Então, a gente se identificou nisso. Mas eles buscavam exatamente isso, né? Essa pessoa... Não posso dizer aventureira, mas que gostava de realmente, né, ter esse tempo assim mais fora de casa, né? Estar mais acostumado com andar e tudo mais. Muito legal. Ana, tem mais uma pergunta aqui no Tema e Responde, que está relacionado também às regras do programa, que é assim: você dirigia mesmo na casa da família? Ou seja, é uma regra, né? Mesmo que eventualmente a família não precise, né, que a au pair use o carro para, sei lá, para levar para a escola, para levar para uma atividade, mas é uma regra, mas muitas vezes as candidatas não tem a rotina, a necessidade. Como que era no seu caso? Porque você falou que às vezes pegava o carro, enfim. Isso. No caso, quando elas tinham aula, era um pouco mais difícil, porque, que nem eu falei, eram perto, né? Então, a mais velha pegava o ônibus, eu só andava com a mais nova. Tá. Mas daí, época de verão, acampamento, outras atividades, que daí eram um pouco mais distante,
carro todos os dias. Legal. Então, tinha essa rotina já de dirigir. E então, ia você com as duas? Isso. Sempre Botava eu as com duas as no duas. carro e era vamos lá. tranquilo. Então, né, ia para zoológico, parques, ou os acampamentos, porque pela cidade ser um pouco menor, os acampamentos não tinham ali ao redor, né? Tá. Então, era coisa de meia hora, né, de distância. Então, realmente, eu tinha que dirigir. Aí, era todos os dias nessa rotina de direção. Maravilha. E daí, já tinha a liberdade, né, de ter o carro pra daí meu tempo livre também. Que legal. Daí, era tranquilo. Foi um acordo bem legal com a família, né? Muito bom. E você chegou no tava inverno ainda? Foi. E aí, como que é chegar no meio da friaca? Foi difícil. Você chegou no começo do ano, você falou, né? Foi, Bem então, comecinho do ano. Eu saí daqui com o quê? 30, 35 graus para chegar lá com 0. Então, já, né, teve toda essa preparação de roupa térmica, camadas. Então, eu cheguei lá 2 dias depois, já conheci a neve, que, né, não tinha tido a oportunidade. Sim. E lá nevou, mas foi, assim, tempos difíceis. Desafio, adaptação, saudade de casa, com neve. Eu não gosto de frio, então já foi mais complicado. Mora numa cidade quente aqui em São Paulo, né? Exato. Mas assim, tudo acostuma, claro. né? Então, adaptação. Fui conseguindo entender as camadas de roupas que precisavam ser colocadas. E fora que lá tem muito preparo, assim, dos locais, né? Na hora que você entra em alguma loja ou dentro de casa mesmo, tem os aquecedores. O que já deixa mais tranquilo também. Mas foi difícil. Foi difícil. Muito legal. Você falou da experiência fora de casa. E a experiência fora de casa? O que você fazia com essas meninas nessa montoeira de neve aí? A gente brincava na neve. Brincava com a neve, óbvio. Brincar de filme. Sim, aí, né? Tinha que fazer boneco de neve. Tinha que ter experiência, né? Sim. Fazer boneco de neve, tinha os slides, né? Que a gente ficava escorregando. Querendo ou não, faz uma bolinha, fica jogando, né? Legal. A gente tinha essas experiências, assim, e tinha que ficar, porque ela realmente tinha que ficar fora de casa, assim, eram as que elas mais gostavam. Então, a gente arranjava, assim, bota as camadas coisas. E ir pra rua. Isso, e fica preparado. Bota, cachecol, touca, roupa térmica. Muito legal. Ana, me diz uma coisa, e como que era o teu relacionamento com os pais, com a host, né? Com o host, enfim, com os adultos, vamos dizer assim, né? Porque, enfim, vocês se escolheram, porque por mais que você tenha conversado com as crianças online e tal, é uma escolha que muitas vezes é a família quem toma. Como que foi esse relacionamento? E, enfim, acho que deu certo, porque você ficou muito tempo. Mas conta um pouquinho disso também pra gente. Eles sempre foram muito abertos a conversar. Então, assim, eles também já tiveram a experiência de intercâmbio. Legal. O que eu acho que ajudava muito eles terem uma visão bacana do que é, né? Estar em outro país. Então, eles sempre foram muito acolhedores. E sempre, assim, preocupados com como eu estava, Legal. né? Então, assim, mesmo quando a gente estava conversando antes de eu ir, era sempre uma preocupação muito grande. Como estavam meus familiares, como eu estava, como estava sendo o processo para mim. E daí lá, a mesma coisa, né? Então, a gente, assim, sempre tinha ali, uma vez por mês, sentava os 3 juntos para conversar sobre as crianças, o que estava dando certo, se tinha alguma coisa que não estava dando certo, o que a gente podia fazer para melhorar. Ou mesmo questões das crianças, a criança tá um pouquinho mais, né, ficando mais chateada, então o que a gente poderia fazer para ajudar? Porque, que nem eu comentei, a mãe ficava em casa, às vezes que ela tinha que sair, era um pouquinho mais complicado, né? Porque tinha o apego. Ela trabalhava? Ela tinha alguma rotina em casa ou não? Ela não trabalhava. Não trabalhava. Não, mas às vezes ela prestava serviço social. Então, assim, não era uma rotina de todos os dias, mas tinha algum dia ou outro que ela tinha alguma reunião, alguma palestra, alguma coisa assim. Tá. Então, daí ela tinha que sair. Ou mesmo, né, questão de eles saírem para só os dois, os pais, né? Então, já tinha essa chateação, assim. Mas eles eram sempre muito abertos para conversar. Então, isso foi bem bacana, muito porque legal. Eu conseguia ter uma liberdade para ser comunicativa e falar o que eu estava sentindo, e eles também, quanto ao meu trabalho, né? Boa. Então... Você foi a primeira au pair da casa? Não, já tinha tido uma. Já tinha tido. Isso. E principalmente a mais velha, como que foi essa
essa troca aí? Pra mais velho, eu acho que foi até mais tranquilo. É? Sim, porque... a pequenininha, enfim, não sei se ela tinha muito entendimento ainda, né? Com 2 anos e pouquinho. Mas eu acho que ela é mais apegada, né? Tá. Então ela tinha um apego importante com a anterior. A mais velha, eu acho que ela já conseguia entender. Então, mesmo que ela, né, passava mais tempo assim, ela já entendia um pouco melhor que era essa transição. A mais nova já era um pouquinho mais... ela ficava mais chateada. Mas também foi com o tempo, assim, né? Que daí foi acostumando. E hoje em dia eu converso com eles também, era assim. A minha próxima pergunta. Como que tá, né? Como que ficou depois desse tempo todo? Pelo menos assim, uma vez no mês também a gente marca uma chamada, né? Se eles estão disponíveis. Então, a gente continua o contato, fica mandando fotos do que está acontecendo aqui, o que eles estão fazendo por lá, né? Teve o summer agora deles, então as pequenas estavam na praia, então viviam mandando foto, porque eram coisas que a gente fazia também, né? Legal. Então, elas ficam, lembrei de você com isso, lembrei de você naquilo. Então, elas ficam mandando, e a gente conversa. A gente ficou com um carinho bem bacana. Ficou com uma proximidade legal também. Muito bom. Ana, me diz uma coisa. Enfim, o teu processo foi um pouco bagunçado porque teve início meio de pandemia. Isso. Né? Foi aquela loucura, tinha visto, não tinha visto. Eu tive au pair que teve que ir para a República Dominicana para fazer o tempo de quarentena, né? Tava aquela bagunça que vivemos aí. Mas no mundo um pouquinho menos maluco do que foi no teu período. Como que você tem visto o programa Au Pair, aí também puxando um pouquinho o seu olhar de quem agora está do outro lado da mesa, né? Como que estão, né? O que você tem visto do programa Au Pair? Como que estão essas coisas para você? Agora já mais madura, né? E tendo passado pela experiência. Eu acho, assim, continua sendo uma chance muito bacana e mais fácil. Não mais fácil, mas assim, querendo ou não, tem um custo, né? Um pouco mais barato, mais em conta. Então, acho que assim, você tem uma oportunidade mais garantida de ter a experiência, né? Então, acho assim, bem bacana, né? Pra tá fazendo, pra ter essa oportunidade, porque acaba sendo mais fácil, né? Pra tá indo. Isso. Legal. E me diz uma coisa, as renovações, ou a renovação, enfim, né? Pelo menos a primeira que você decidiu ficar após o primeiro ano. Sim. Vamos dizer que o primeiro ano é o obrigatório pelo programa, mas pode haver um segundo ano, você chegou a ficar 10 meses. Sim. Partiu de você, partiu deles, como foi essa negociação aí? Eu acho que foi indo, assim. Foi acontecendo. Porque o meu primeiro pensamento era mesmo ficar um ano. Eu falei, um ano, vai ser isso. E boa, né? Ali começou a chegar a 6 meses, 7 meses, aí 8 meses quando você recebe o e-mail, né? Pra tá vendo começando se você... a conversa. Isso. Ver se vai voltar ou se vai continuar. Por que não, né? Assim, eu não tinha... tinha minha família aqui no Brasil, mas não tinha nenhum outro vínculo. Eu não estava fazendo faculdade, o emprego, né, eu tinha parado. Então, eu falei, não tinha uma urgência para voltar, por exemplo. Tá. Então, eu falei, tá sendo bacana aqui, a família estava sendo muito bacana, as experiências que eu estava tendo. Então, foi meio que mútuo, assim. A gente sentou, conversou, eu falei, olha, eu gostaria de ficar, né? Tá sendo uma experiência boa para mim, eu acho que eu tenho mais coisas para conhecer aqui. Fora que eu adorava as crianças, toda a rotina. E conversei com eles, né? O que eles achavam também. E eles tinham a necessidade também de continuar tendo uma pessoa. E eu já estava ali acostumada, né? Já estava na rotina. Então, foi assim, a gente entrou num consenso que para eles também fazia sentido, isso, assim. ser uma boa opção ficar. E daí que a gente decidiu. Boa. Vou fazer uma pergunta, nem sei se tem resposta, mas por que não ficou os 2 anos? Por que só 10 meses no segundo período? Enfim, chegou um momento em que você quis voltar? Isso. Com a família mesmo, a gente... porque chegou um tempo em que a mais nova já estava ficando um pouco mais velha, então ela já ia ficar um tempo maior na escola. Já estava quase indo pro primeiro ano, então já ia ali para a mesma escola que é mais velha. Tá. Eles também estavam para fazer uma viagem em que eles iam voltar mais ou menos na época em que eu
voltaria pro Brasil. Completaria o tempo. Isso. Tá. Então, meio que nesses últimos meses, não ia haver essa necessidade, perfeito, né? E aí, assim, já tava ali quase chegando Natal, Ano Novo. Boa. Né? Já começa a saudade um pouco maior da família. Você não viu ninguém durante o período? Eu cheguei a vir pro Brasil no primeiro ano. Isso, legal. Eu aproveitei a vir. Boa. Fiz surpresa pra todo mundo. Que show. Quase matei todo mundo no coração. Mas daí a gente viu que, já que, né, poderia ter essa opção, acabei reduzindo. Tava fechando um ciclo correto com eles também. Tava tudo calmo, né? Então a gente decidiu encerrar antes. Muito legal, muito bom. E eles estão com outro au pair lá ou não? Se eu não me engano, sim. Sim. Eles ficaram um tempo sem, por conta dessa questão de transição para as crianças. Tudo. Mas daí agora eles chamaram uma outra menina, brasileira também. Brasileira também? Eles gostaram do Brasil. Bom, muito legal. Brasileiro é muito amável, né? Sim, a gente é muito gente boa. Não tem como. Ninguém como a gente. Não tem como, né? Falam que são todos latinos. Não são todos os latinos, né? Muito bom, Ana. Muito obrigado. A gente vai encerrar com o TM Conecta. Okay. Vamos lá. O TM Conecta é aquele bate-bola rapidão. Eu te mando uma pergunta, você me manda a primeira coisa que vem na sua cabeça. Pode ser uma palavra, uma frase, não importa. Tá. Um medo. Medo. No meu caso, timidez. Um sabor. Cream cheese. Uma motivação. Família. Uma pessoa. Minha mãe. Um sentimento. Felicidade. Uma expectativa. Expectativa. Futuro. Uma conquista. Meu intercâmbio. Boa. Uma descoberta. As aventuras que eu vivi no intercâmbio. Um conselho. Essa é a última. Viva. Viva e vai com medo. Vai com medo mesmo. Que vai, bora em cima. Muito bom, Ana. Bom, você sabe, você já está trabalhando aqui com a gente na Travelmate. Para você, o que é para a vida toda? Nossa. Esse intercâmbio, com certeza, vou levar para a vida toda. E todas as pessoas que eu conheci no processo. Muito bom. Obrigado, Ana. Agradecer, então, né, a Ana Beatriz. Agradecer vocês também, nossa audiência. Né? Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar esse vídeo. Ative o sininho aí e pode deixar também comentários para a Ana aqui embaixo, né? Perguntas, a gente vai responder. A Ana é especialista em au pair, vai falar tudo que você tiver de dúvida, vai te ajudar. E aí a gente olha para essa câmera aqui, ó, a do meio e dá um tchauzinho pra galera. Valeu, pessoal. Obrigado.